Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de um dos impactos, um dos efeitos de nossa atividade, da atividade humana sobre o mundo, mais especificamente sobre a vida marítima, né? Nem sempre nós temos a dimensão exata dos impactos de nossas ações, mas as nossas ações geram impactos e consequências, positivas ou negativas. Hoje falaremos de consequências negativas, de consequências negativas acerca dos impactos de nossas ações. Essas consequências negativas podem ser consequências negativas contra nós mesmos, consequências negativas contra o próximo, o outro, consequências negativas contra a sociedade e consequências negativas contra a natureza, né? Consequências negativas que geram impacto significativo sobre a natureza. E eu quero falar sobre um desses impactos que me chamou bastante a atenção quando eu li um trecho deste livro, um capítulo desse livro. Eu li o livro inteiro, inclusive eu já postei algum vídeo aqui em nosso canal falando sobre determinado capítulo deste livro, né? O livro é A Era da Loucura, né? Do professor Michael Foley, né? E é um livro por meio do qual o autor busca compreender o nosso tempo, o nosso mundo, compreender a sociedade na qual nós estamos inseridos. E essa busca por compreender o nosso mundo é uma busca que me interessa, porque sou um professor, né? E como professor eu tenho que conhecer, estar muito bem informado acerca do mundo no qual eu vivo, no qual estou inserido, né? E me admira esse tipo de pensador, esse professor, este intelectual que busca compreender o nosso tempo, o nosso mundo, devido à complexidade deste nosso mundo, à complexidade deste nosso tempo. Nós vivemos num tempo extremamente complexo, num tempo em que as mudanças são constantes, num mundo extremamente dinâmico, num mundo extremamente, diríamos até frankensteiniano, né? Num mundo muito intrincado, num mundo extremamente complexo, né? E complexidade esta que foi acentuada ainda mais por conta do advento das novas tecnologias, por conta do advento das redes sociais, sobretudo, né? O professor Michael Foley é um desses pensadores, desses intelectuais que se entrega à faina de tentar entender a sociedade na qual estamos inseridos. E nessa sua busca por compreensão, nessa sua tentativa de elencar traços, características gerais deste nosso mundo, o professor Michael Foley nos coloca diante de um perfil, aliás, diante de um traço, de uma característica que nos é bastante evidente, né? Nós vivemos no mundo, nós estamos inseridos numa sociedade que tem aversão ao silêncio, que tem horror ao silêncio, tem ojeriza, repulsa ao silêncio, que tem medo do silêncio. E por conta disto, esta sociedade, este mundo produz muito, mas muito
ruído, muito, mas muito barulho, muito som desarticulado, sem nenhuma arquitetura interna capaz de produzir em nós algum deleite, algum prazer. Não, muito pelo contrário, estes ruídos, estes sons, este barulho é uma das causas do nosso estresse, uma das causas de nossa angústia, uma das causas de nossa inquietação, né? E o barulho, o ruído, que marca, acentua, evidencia o quanto nós temos temor ao silêncio, gera impactos sobre nós, mas gera impacto também sobre a natureza. E o professor Michael Foley chama-nos a atenção em relação a este impacto que o ruído, o barulho, causa sobre a natureza. Aqui neste livro, ele pontua apenas este impacto do nosso ruído, do nosso barulho, do barulho que produzimos sobre a natureza. E quando eu me deparei com esse tipo de consequência que nós produzimos sobre a natureza, eu, curioso, né, fui ler algumas coisas, fui pesquisar algumas coisas que me apresentassem este cenário de forma um pouco mais ampla, um pouco mais distendida, dilatada. Isso me chamou tanta atenção que eu fui ler algumas coisas para entender melhor em que medida as nossas atividades, os nossos ruídos, o nosso barulho afeta a natureza e afeta de forma muito mais direta e significativa a vida marítima, a vida marinha, a vida que se passa sobretudo nos oceanos. Aqui o professor Michael Foley fala que as nossas atividades, que o nosso barulho, os nossos ruídos têm alcançado, inclusive, os peixes no mar. Isso me chamou a atenção. Ele fala isso num contexto em que ele está num capítulo em que ele se debruça sobre essa nossa aversão ao silêncio. Ele até cita um poeta, Jules Lafonge, que lá nos idos do século XIX, na segunda metade do século XIX, nos anos 80 lá do século XIX, já havia identificado que uma das características da modernidade é que ela embarcou num verdadeiro ataque contra o silêncio, num verdadeiro processo de negação do silêncio, num verdadeiro processo de desconstrução da possibilidade do silêncio. Por isso que ela produz muito, mas muito barulho. Produz, mas muito ruído. E este ruído, este barulho, tem afetado diretamente a vida marinha. Fui ler um pouco sobre isso e acabei encontrando uma matéria muito interessante, uma matéria desse ano, inclusive, do ano de 2025, né, o ano que nós estamos, uma matéria recente, uma matéria de julho, que eu encontrei na BBC, e essa matéria se dedica justamente a nos apresentar este cenário. O cenário que nos coloca diante do impacto que os nossos sons produzem sobre a vida marinha. E estes sons, claro, em sua forma mais intensa, mais agressiva, são produzidos por duas atividades. O deslocamento dos navios nos oceanos, sobretudo nos oceanos,
e o processo por meio do qual as grandes empresas petrolíferas buscam encontrar reservas de petróleo no fundo das águas. Elas usam bombas que produzem um som absurdo nesse seu afã de encontrar reservas de petróleo no fundo das águas. Então, essas são as duas principais atividades. É claro que existem outras, mas essas são as duas principais atividades que mais produzem barulho nas águas, afetando diretamente a vida marinha, afetando diretamente os nossos golfinhos, as nossas baleias e uma série de outros animais que têm nas águas o seu habitat natural. E a matéria é uma matéria, inclusive vão ler a matéria, vão lá no site da BBC, na BBC News, e busquem esta matéria que fala sobre o impacto dos sons na vida marinha. Nessa matéria vocês vão encontrar alguns dados extremamente alarmantes, né? Alguns dados que nos fazem pensar bastante o nosso comportamento, as nossas ações, a nossa forma de estar no mundo, sobretudo em relação a um tema que é um tema que interessa a nós todos, é um tema que está aí, né? Um tema que nos coloca diante das consequências danosas que as nossas ações têm gerado sobre o meio ambiente e que tem voltado para nós de forma negativa pelas consequências que essas crises ambientais têm causado na nossa existência, a nossa vida aqui no planeta Terra. E a matéria nos coloca diante dessas atividades que geram estes sons, estes ruídos, e que nos chamam bastante a atenção. Vejam, a matéria afirma que a qualquer momento nós podemos encontrar cerca de 250 mil embarcações nos oceanos. Ora, é um número extremamente alarmante. A qualquer momento nós podemos encontrar 250 mil embarcações em nossos oceanos, em nossos mares. É um número assustador. E estas embarcações produzem sons, geram impactos, produzem uma sonoridade, que é uma sonoridade extremamente elevada e que causa danos substanciais a certas espécies marinhas que têm em sua audição, o seu sentido mais agudo, o seu sentido mais empregado, o seu sentido mais utilizado. Ora, essas embarcações produzem sons que chegam à casa dos 190 decibéis. Olha, é um barulho extremamente elevado. Para vocês terem uma ideia, né? Um barulho aí, um som produzido aí na casa dos 190 decibéis equivale ao som produzido por um avião no ato da decolagem. Ora, equivale quase que a um show de rock. Portanto, é um barulho extremamente delicado. Vejam, para termos uma ideia do quanto que essa altitude sonora, essa altura sonora, essa intensidade sonora é bastante elevada, né? Vejam, um som produzido
na casa dos 140 decibéis podem causar danos irreparáveis à nossa audição. 140 decibéis, agora imaginem um som produzido na casa dos 190 decibéis. E é o som produzido por essas embarcações. Vejam, um som produzido por uma bomba explodida por uma dessas empresas petrolíferas, é capaz de gerar uma sonoridade que vai à casa dos 220 decibéis. E como o som se propaga de forma mais fluida dentro da água, aqui no ar, para termos uma ideia, a velocidade do som na água é muito mais intensa, mais fluida, mais célere do que a velocidade do som no ar. A velocidade do som no ar equivale a 348 metros, 348 metros por segundo. A intensidade do som sobre as águas equivale a 1.480 metros por segundo. Portanto, a velocidade do som, o som caminha muito mais veloz, corre muito mais veloz sobre as águas que sobre o ar. A resistência ao som nas águas é muito maior, aliás, é muito menor do que a resistência que o ar gera causa sobre o som. Significa dizer que um barulho produzido na casa dos 220 decibéis, como o barulho dessas bombas utilizadas pelas petrolíferas para encontrar reserva de petróleo nas águas, este som que gera 220 decibéis caminha mais de 4.000 metros na água. Tem uma extensão, ele tem um alcance extremamente amplo, e isso compromete a vida marinha, sobretudo a de animais que dependem muito da audição para a sua própria sobrevivência, para caçar, para se orientar em relação à direção no mar. Enfim, os animais, as baleias, os golfinhos são muito auditivos, eles dependem muito, até porque o som tem uma presença, pelos motivos que eu já acabei de falar, mas o som tem uma presença muito mais intensa sobre as águas do que a luz, por exemplo, né? A luz é absorvida rapidamente dentro da água, e isso compromete a visibilidade de uma baleia, de um golfinho. O odor se dispersa muito facilmente no interior das águas. E o som, por sua vez, acaba se tornando o maior recurso que um animal deste pode utilizar, que uma baleia ou um golfinho, fora outras espécies marítimas, claro, podem utilizar o som, a audição. É um recurso extremamente necessário para essas espécies marítimas. E a nossa atividade sobre as águas, o som, o barulho que estamos produzindo sobre as águas é tão intenso, tão intenso, que já foi constatado o grito desesperador dos golfinhos nas águas. Vejam, os golfinhos estão gritando, clamando no interior de nossas águas, por conta das consequências de nossa atividade sobre as águas. Então,
a nossa ação, esse é mais um exemplo do quanto que a nossa ação gera um impacto sobre o mundo, gera um impacto sobre a vida no sentido geral, né? Veja, o som desorienta tanto esses animais marítimos, que, por exemplo, baleias acabam se desorganizando, se desorientando em relação à sua localização no mar e acabam tomando caminhos que fatalmente as levarão a se encalharem em determinados pontos, né? Baleias já ficaram encalhadas por conta dessa sua desorientação no espaço decorrente do barulho que nós estamos produzindo na água. E eu falo nós produzindo, por quê? Porque nós temos de algum modo uma participação nisso, né? Em maior ou menor grau, todos nós temos uma participação nisso, né? E todos nós temos a obrigação, a responsabilidade de trabalharmos para, se não anularmos completamente esse tipo de dano, de impacto sobre a natureza, pelo menos mitigá-lo, amenizá-lo, pelo menos reduzir significativamente os seus impactos, as suas consequências, né? Nós temos uma participação nisso. Veja, eu posso participar disso como um consumidor, né? Veja, de repente eu consumo alguma coisa que chegou até mim pelas águas, por meio de uma embarcação. Eu sou responsável disso, eu sou responsável sobre isso, eu tenho responsabilidade nisso. Quando, por exemplo, eu realizo turismo, faço um cruzeiro nas águas, né? Eu faço um cruzeiro, né? Vou viajar, fazer turismo marítimo, enfim, nós temos responsabilidades e consequências sobre isso. Agora, vejam, se a nossa atividade tem produzido sons, barulhos, ruídos que afetam até um peixe no fundo de um oceano, o que dirá do quanto que este barulho, este ruído afeta a nós, né? Mexe com a nossa cabeça, mexe com a nossa vida, mexe com o nosso bem-estar, né? E neste livro, o professor Michael Foley fala que a principal causa dessa nossa produção insana de ruído, de barulho, é este nosso ataque contra o silêncio, essa nossa guerra contra o silêncio. Nós temos aversão ao silêncio. Nós precisamos ocupar a nossa audição com alguma coisa, qualquer coisa que seja, mesmo sendo uma porcaria sonora, né? Mesmo sendo um desastre sonoro, mesmo sendo um ruído sonoro, mas nós temos a necessidade de ocupar a nossa audição por conta dessa nossa aversão ao silêncio. Aversão essa que em suas consequências maiores tem comprometido a vida no interior de nossos mares, no interior de nossos oceanos. E o que podemos fazer para amenizar isso? E precisamos nos engajar em relação a essas questões. Ora, refletirmos, pensarmos acerca do que consumimos, porque o consumo, eu falo isso sempre aos meus alunos, né? O consumo tem que ser um consumo consciente, tem que ser um consumo refletido, consumo pensado de tal modo que ele, se não gerar nenhuma
consequências sobre a natureza, que pelo menos gere consequências mínimas, menos danosas, menos desastrosas, menos agressivas à natureza, porque a natureza clama, a natureza geme, a natureza lamenta, a natureza chora, a exemplo desses golfinhos que já foram localizados, identificados, gritando literalmente por conta desse barulho, desse ruído, desta produção sonora maléfica que as nossas ações têm causado sobre a vida marítima. Portanto, pense nas suas ações, pense nos seus atos, pense sobre os seus gestos. Eles têm consequências primeiramente, sobre você, depois sobre o próximo, sobre a sociedade e sobre a natureza. Pensemos, reflitamos, ponderemos, mensuremos as nossas ações de tal modo que elas só estejam comprometidas com um mundo melhor, com um mundo mais harmônico, com um mundo mais agradável, com um mundo ideal, para que possamos viver e viver bem, viver com saúde, enquanto aqui estivermos e enquanto a humanidade aqui estiver. Pense nas tuas ações, pense antes de agir, pondere os efeitos, pondere as consequências. Elas podem ser boas ou extremamente danosas à nossa vida e a este ecossistema do qual nós fazemos parte diretamente. Sugiro de novo a leitura do professor Michael Fowler, já fiz isso quando gravei um outro vídeo lá atrás, fica aqui a minha recomendação de leitura novamente, né? Novamente, e se você gostou dessa nossa reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu like, os seus comentários, nos ajude aí compartilhando este espaço, né? E em breve nós aqui estaremos para nos debruçarmos sobre algum outro tema e refletirmos sobre ele de forma bastante séria, com bastante conteúdo, com coerência, com consistência e sempre engajados na construção de um indivíduo melhor, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Um forte abraço e até a próxima.